Paz e graça, povo de Deus, voltamos aqui com a segunda parte do vídeo. A primeira parte não deu para terminar, pois a internet estava muito lenta, mas vamos fazer de tudo para que a gente possa terminar esse nosso pequeno estudo, mas de grande importância. Peço para você que vai estar vendo esse vídeo, o importante de você vê-lo é você estar com a Bíblia do lado para examinar tudo que eu vou falar. Não é porque eu estou anunciando essa grande verdade que você diz, então eu confio nele. Não. Examine, peço a você que examine, para você não pensar que é coisas criadas da minha mente. A Bíblia vai nos falar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 10 e 11, me faz memória, que Paulo, ele foi examinado, Os irmãos da igreja de Bereia colocaram Paulo à prova, Eles examinaram a pregação de Paulo. Então, se eles chegaram a examinar a pregação de Paulo, peço você também que examine o que eu vou acabar de dizer. Bom, como eu estava falando no primeiro vídeo, sobre as questões dos anjos que aparecem nas igrejas atuais, que esses falsos profetas estão vendo constantemente. Então, da mesma maneira que eu falei no primeiro vídeo, eu vou falar nesse segundo vídeo aqui, que é a continuação e conclusão. Se você faz parte de uma igreja onde o pregador ou pregadora, seja lá pastor, quem for, disser que está vendo anjo com espada desembainhada de fogo, cortando laços, se vê anjos com bandeja na mão, eu recomendo você, saia dessa igreja imediatamente. Bom, você pode estar pegando esse vídeo na metade do caminho, mas existe o primeiro vídeo que eu passei, que está aí no Facebook, e eu recomendo quem quiser, veja o primeiro vídeo. Eu passei algumas informações que quem é esse anjo que é a espada desembainhada de fogo, no primeiro vídeo está aí, Peço você que veja, e nesse segundo vou dar continuação. Bom, eu expliquei que os anjos que esses falsos profetas veem, eles dizem que eles estão cortando laços, estão libertando pessoas. E eu mostrei que anjos, eles não libertam pessoas do pecado. Quem liberta a pessoa do pecado é Jesus Cristo. Então, não cabe a anjos libertar ninguém da escravidão do pecado. O único que pode libertar o ser humano da escravidão dos seus pecados se chama Jesus. Amém? Então, está descartado essa hipótese de anjos cortar laços, ou seja, libertar pessoas de seus vícios, de prisões demoníacas. O único que pode libertar é Jesus. Nem Arcanjo Miguel, ele repreendeu Satanás, Ele disse, o Senhor que te repreenda. Então, os anjos, eles são nossos conservos, Eles não foram enviados para libertar ninguém. Quando eu falo libertar, falo libertação do pecado. Porque alguns irmãos podem dizer, mas Pedro, ele não foi liberto? Pedro não foi liberto da prisão? Sim, foi liberto da prisão literal. Paredes e grades. Mas não em questão de pecados. Então, os anjos na Bíblia, eles foram enviados com uma missão. E eu quero mostrar aqui que os anjos nunca estavam andando por andar. Como os falsos profetas hoje dizem, eles estão vendo o anjo andando na igreja, com espada desembainhada de fogo na mão, anjos andando na igreja, passando de cadeira em cadeira, e eles dizem mais, dizem, olha, o anjo está passando aí, Quem tiver desligado vai perder a bênção. Meu irmão, que idiotice, que meninice, que heresia total. Olha, o anjo está passando, E quem não tiver atento não vai receber a bênção. Primeiro, só quem está vendo o anjo é ele. Segundo, se as pessoas elas vão perder a bênção, é porque não estão vendo. Então, se é uma coisa que só ele está vendo, irmão, meu irmão, é uma coisa sem sentido. E o pior é que quando esses camaradas falam isso, o povo dá glória,
como se realmente o anjo estivesse ali. Mas isso aí é criação desses falsos profetas. Mas eu quero mostrar aqui na Bíblia que os anjos, eles sempre eram enviados na Bíblia com uma missão. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 1, verso 20 e 24. Diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela foi gerado do Espírito. O versículo 24 diz assim: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria, sua mulher. Então o que é que ocorre? O anjo aqui ele foi enviado para alertar José de que aquilo dali não foi uma traição, né? Mas que aquilo dali era algo gerado do Espírito Santo. Bom, outro fator interessante, vamos ver agora no capítulo 2, versículo 13. Mais uma vez, tendo eles partido, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor a José em sonhos e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, mais uma vez, vemos aqui que os anjos, eles nunca estavam apaisanos, nunca estavam andando por andar. Os anjos, eles sempre eram enviados em uma missão. E eu quero mostrar aqui, biblicamente, mais outro ponto. Vamos agora para Lucas, né? Nós conhecemos essa passagem, é bastante conhecida aí pelos irmãos. Lucas capítulo 1, verso do 11 ao 20, né, que vai falar sobre Zacarias, quando ele estava ali exercendo seu ofício sacerdotal, e apareceu um anjo. Diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, né, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se de temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, que darás o nome de João. Então você vai ver aqui que José, ou melhor, que Zacarias, ele viu um anjo do Senhor que foi enviado para ele para trazer uma notícia de que seria mãe, daria à luz a um filho, né? Então, mais uma vez, nós vemos aqui, irmãos, essa grande realidade, né? Então, nunca os anjos eles estavam aparecendo, nunca. Sempre eles foram enviados com uma missão. Em Lucas capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Olha. Então, meus irmãos, realmente parando, né? Tá terrível, a internet hoje tá terrível, né? Mas enfim, aqui onde nós paramos, o versículo 9 diz assim: e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor abriu-lhes ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O versículo 10: o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que vos trago boa nova da grande alegria. Amém, irmãos? A internet está uma benção, irmão. A internet está uma benção. Então, resumindo aqui, Lucas capítulo 2, versículo 9 ao 11, você vai ver o anjo aqui anunciando, né, para os pastores que estavam no campo que Jesus Cristo haveria de nascer ali, né? Então você vai ver aqui mais uma vez a Bíblia nos mostrando que os anjos, eles nunca estavam assim à toa, andando à toa. Então, meus irmãos, nós chegamos em uma conclusão, que essa aparição de anjos constante nessas igrejas neopentecostais, né? Essas igrejas neopentecostais, esses anjos que aparecem aí não é nada menos e nada mais do que demônios. Você pode dizer, mas que é isso, pastor? Dizendo que essa visão de anjos que estão cortando laços, que estão tirando enfermidades, que estão fazendo isso e aquilo, são demônios? Claro. Paulo, ele entrou em um pequeno debate com a igreja de Coríntios,
na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 11, verso 14, existia ali homens que se denominavam apóstolos, né? E por conta disso estava havendo uma questão, e Paulo estava dizendo, olha, porque esses mesmos falsos ministros aí, né, são iguais a Satanás. Satanás também pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, Satanás ele pode fazer qualquer coisa, ele pode usar pessoas, ele pode usar qualquer pessoa para tentar trazer ali uma falsa motivação, né? Dizendo que é de Deus. E nós temos que entender isso, que Jesus ele deixou bem claro que nos últimos dias apareceria, né, falsos profetas, né, falsos cristos que fariam tão grandes milagres que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. E uma questão bastante interessante, só está sendo enganado por esses falsos profetas que dizem que vem anjos nas igrejas por aí, aqueles que não conhecem a voz de Cristo. Muitos pregadores, pastores têm lido Mateus 24 e têm dito que todos irão ser enganados. E eu discordo dessa posição, porque Jesus ele deixou bem claro, olha só a expressão, e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes milagres, agora, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Então ele não disse que era possível enganar, ele disse se possível fora. Então ele disse não é possível enganar os eleitos, não é possível enganar os escolhidos, aqueles que foram regenerados verdadeiramente, aqueles que foram chamados pelo Pai. Ele está dizendo não é possível enganar estes. E por que você acha que as igrejas de falsos profetas elas estão lotadas? Por que você acha que as igrejas dos falsos profetas sempre tem aquela grande numeração de pessoas? Simplesmente pelo simples fato de lá ver sempre anjos aparecendo, pelo simples fato de lá sempre ter anjos com bandeja na mão, pelo simples fato de lá sempre ter profecias, revelações constantemente e a pregação da palavra, nada, só invenções humanas. Então o que é que acontece? João capítulo 10, do versículo 3 adiante, Jesus disse: o pastor vai à frente das ovelhas e elas seguem, porque conhecem a sua voz. Aí segue dizendo: mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, as ovelhas de Cristo, elas conhecem a voz de Cristo, ou seja, quando o ministro da palavra ele está pregando, as ovelhas de Cristo discernem que aquela voz ali falada é a voz das Escrituras, é a voz daquele que era e que é e o que há de vir a saber, Jesus Cristo. Então, quando um pregador pregadora começa de certa feita trazendo ilusões, trazendo maquiações, trazendo um evangelho de fantasia, trazendo aparições de anjos, visões extras bíblicas, então as ovelhas de Cristo elas logo percebem e dizem: opa, isso aí não provém das Escrituras, isso aí não provém do evangelho. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui bem claro para vocês: as igrejas que constantemente tem anjos aparecendo com espada desembainhada de fogo, as igrejas que constantemente têm seus membros rodeados com anjos cortando laços, não são nada mais e nada menos do que demônios, né? Isso aí não passa de imaginações da mente desses falsos profetas. Então é necessário nós, aleluia, mostrarmos biblicamente para este povo, aleluia, que isso aí, irmão, está errado. Isso aí está errado, né? E como eu mostrei no primeiro vídeo, o anjo da espada desembainhada ele nunca foi enviado para cortar laços. Pelo contrário, todas as vezes que apareceu o anjo com a espada desembainhada na Bíblia foi para matar, né? Foi para matar. E os falsos profetas, mais uma vez repito, eles dizem que vem um anjo com a espada desembainhada de fogo. Esse anjo com a espada desembainhada de fogo é totalmente desconhecido na Bíblia. Ele é conhecido apenas na mente desses falsos profetas. Então quero deixar aqui para você, meu irmão, a seguinte expressão: toda vez, como eu falei no primeiro vídeo, eu vou falar nesse segundo, né? Toda vez que você ouvir um pregador ou pregadora falar
que está vendo um anjo com espada desembainhada de fogo ali na igreja, cortando laços, você tem por obrigação de chegar até tal pessoa e perguntar para ela: quem dentre nós aqui na igreja, na congregação, irá morrer? E ele vai se assustar e dizer: nossa, que é isso? Está repreendido, irmão. Aí você vai dizer: não, porque na Bíblia eu li que todas as vezes que apareceu esse anjo não foi para cortar laços, foi para matar, né? Uma base é Balaão, o anjo estava lá com a espada desembainhada, que não era desembainhada de fogo, né? Então nós vamos ver aqui, irmão, na Bíblia, claramente que os anjos, eles nunca estavam andando por andar. Nunca estavam andando por andar. Daniel estava lá e Deus enviou o anjo, né? Deus enviou o anjo para ele, para trazer ali uma consolação ao seu profeta, acerca de suas orações. Então nós devemos entender isso. Esse negócio de estar vendo anjo. Olha, irmão, eu nunca vi anjo e também não desejo ver anjo. Eu quero ver Jesus. Entendeu? Eu nunca vi anjo e nem quero ver. Não sei nem como é. A Bíblia dá uma descrição dos querubins, serafins, né? Mas eu não tenho desejo de ver anjo. Eu não tenho desejo de ver anjo. E nem quero. Deus sabe que eu não quero. Eu não quero ver anjo. Não quero. O meu maior alvo é ver Jesus. E a Bíblia diz que eu verei, você verá assim como ele é. Nós veremos Jesus, então eu não estou nem aí, irmão. Não, irmão, como eu expliquei, há pessoas que dizem: Deus está enviando um anjo na tua casa para cortar laço. Que bobagem, irmão. Que bobagem. E as pessoas entraram nessas superstições tipo, irmão, quando sair de casa, peça a Deus que coloque anjos na sua porta, cuidando da sua casa. Que coisa, que tolice, irmão, que tolice. Você acha que anjo vai perder tempo, tá guardando uma casa? Que tolice, irmão. Esses falsos profetas estão trazendo doutrinas de demônios, estão trazendo novas doutrinas que não condiz com a doutrina cristã, que não condiz com a doutrina bíblica. E as pobres ovelhas, irmão, estão caindo nesse laço. Infelizmente, não são as ovelhas eleitas de Cristo, pois os eleitos, os escolhidos, eles não serão enganados, pois eles conhecem a voz de Cristo. Só serão enganados aqueles que não conhecem a voz de Cristo, que não conhecem. Maria estava lá no sepulcro, foi ver Jesus. Ela falando com ele, e ele lá, a Bíblia diz que ele estava com um capuz em sua cabeça. E ela falando normalmente, e a Bíblia diz que ela não conheceu que ele era Cristo. No momento que ela estava chorando, né, Jesus disse: Maria. Ela se voltou e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, ela conheceu, irmão. Várias pessoas poderiam chamar Maria, mas ela entendia que quem só chamava ela daquele jeito que ele chamou era ele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu vi um vídeo esses dias muito interessante. Tinha assim umas 30, 40 ovelhas animais. E tinha lá algumas pessoas tentando chamar elas, e elas não davam ouvido. E o pastor que cuidava daquelas ovelhas animais se levantou e chamou. E elas todas pararam de comer o capim, olharam para ele e vieram à sua direção. O que é isso? Isso eu entendo, irmão, uma coisa interessante. Isso aí eu posso ilustrar as ovelhas de Cristo aqui na terra. Um falso profeta, ele está pregando, as ovelhas não estão dando, as verdadeiras ovelhas não estão dando nem valor. Mas quando o verdadeiro ministro de Cristo, ele está pregando, as ovelhas, elas voltam a sua atenção para ele, pois aquela voz é a voz do seu noivo, é a voz do seu pastor, Cristo, que está falando por intermédio da boca dele, mediante a transmissão das Escrituras, da exposição das Escrituras. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente alertarmos essas pessoas, alertarmos elas, dizer a elas: olha, pare de ir nessas campanhas heréticas, né? Campanhas de quebra de maldição, campanhas de libertação. Irmão, eu sempre tenho dito o seguinte: as pessoas que frequentam campanhas de libertação, elas já estão mostrando para elas mesmas que elas não estão libertas. Pessoas que
participam de campanha de quebra de maldição, elas estão dizendo para ela mesma que Cristo não quebrou a maldição do pecado sobre a vida delas, mas que elas ainda querem buscar uma nova quebra de maldição dentro de 5 ou 7 quinta-feiras ou 7 segunda-feiras. Isso é tolice, irmão. Isso é tolice. Então precisamos alertar, irmão, urgentemente esse povo que está cego. Está cego, né? Essas campanhas que estão sendo criadas hoje, você pergunta, você é contra, pastor? Eu sou contra totalmente. Sou contra totalmente, não tenho medo de falar para qualquer um falso profeta que faz campanha. Não tenho medo de falar, sou contra. Não, Cristo não nos mandou fazer isto, né? Cristo ele nos mandou pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho não precisamos de métodos. Não precisamos de novas invenções. Para se pregar o Evangelho, só precisamos olhar para a igreja primitiva e vermos o exemplo que ela nos deu. O exemplo que a igreja primitiva nos deu foi esse: ser fiel a Cristo e fiel à sua doutrina. Esse é o maior exemplo que a igreja primitiva nos deu. Então precisamos seguir nesses trilhos, meus irmãos. Precisamos. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você que vai ver esse vídeo é um pastor de igreja, seja de qualquer igreja, se você vai convidar um pregador, faça primeiro as perguntas a ele. Faça primeiro as perguntas a ele. Qual pergunta? Você vê anjos na igreja? Você faz falsas movimentações, né? Você crê absolutamente em Cristo? Você crê que Ele se fez carne, habitou entre nós? Você crê na autoridade das Escrituras, que somente ela é a única regra de fé e prática de vida da igreja? Você crê, aleluia, no reino de Deus? E o ponto principal é você chegar para um pregador, convidar um pregador para ir pregar na sua igreja, pergunte logo a ele: me descreva quem é Cristo. Me descreva aí quem é Cristo. Sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia fechada e me descreva quem é Cristo. E você vai ver, se você perguntar a tal pregador quem é Cristo, e mandando ele falar sem abrir a Bíblia, você vai ver se tal pregador tem capacidade ou não de falar sobre Cristo. Você vai ver se tal pregador tem verdadeiramente a capacidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Pois, se ele não conseguir, com a Bíblia fechada, transmitir para você, que é o pastor da igreja onde ele vai pregar, quem é Cristo, irmão, ele não terá capacidade de transmitir o Evangelho de Cristo. Se ele não conhece o Cristo do Evangelho, como é que ele vai transmitir o Evangelho de Cristo? Então, meus irmãos, precisamos, aleluia, saber quem estará ministrando nos púlpitos das igrejas. Precisamos saber, irmão. As pessoas estão botando pessoas novatas na fé para pregar um evangelho. Isso não cabe. É preciso um preparo, é preciso uma instrução, irmão. É preciso uma instrução bíblica. É preciso um preparamento, irmão. O que é que está acontecendo nos dias atuais? Por que é que está essas grandes visões de anjos nas igrejas hoje atuais? Porque novos convertidos estão assumindo o título de pregadores e estão anunciando o evangelho totalmente diferente de Cristo que ele deixou. Então nós precisamos, irmão, preparar. Olha, se você é um pastor, se você é um líder de jovem, se você é um líder de coral de senhoras ou de senhores, se você é um líder de um coral onde tem homens e mulheres, eu peço a você, encarecidamente, prepare-os. Busque primeiro a preparação. Busque primeiro se focar nas Escrituras. E depois que você buscar se focar nas Escrituras, faça o seguinte: transmita o Cristo das Escrituras para eles. Anuncie o Cristo das Escrituras para eles. Irmãos, é necessário hoje nós prepararmos aqueles que irão nos suceder. É necessário nós prepararmos. Os pastores atuais não estão preocupados com os sucessores que virão que irão assumir o púlpito após eles morrerem. Então aquela coisa, meu irmão, nós precisamos nos alertar acerca disso. Aqui na igreja eu não convido pregadores que veem anjos, que têm visões de anjos,
Eu não convido pregadores que gostam de uma falsa movimentação, que são do reteté, do remanto, do refrain. Eu não convido essa palhaçada para pregar. Não convido, pois isso aí não condiz com as escrituras. Isso aí não condiz com os traços do cristianismo. Isso não condiz. Isso não condiz em nenhuma hipótese. Irmão, o meio evangélico entrou várias coisas. Entrou anjos aparecendo na igreja. Entrou laços sendo quebrados dentro da igreja. Entrou propósitos de fé. Entrou campanhas. Entrou montes. Cristãos que pensam que orar no monte é mais poderoso, a oração é mais forte do que orar dentro de casa. Isso está errado, irmão. A mesma oração que você faz no monte é a mesma oração que você faz no seu quarto de joelho dobrado. Não há diferença alguma. E os falsos profetas, eles dizem, orar no monte é uma oração mais poderosa, Deus se revela mais. Bobagem. Bobagem, irmão. Deus, ele se revela em qualquer lugar onde você o buscar com o coração quebrantado. O véu do templo se rasgou em qualquer lugar que você dobrar os seus joelhos, ou mesmo em pé, ou andando, qualquer lugar que você orar. Com o espírito voltado para Deus, quebrantado, você encontrará a presença de Deus. Então tire isso da sua mente. Esses falsos mestres, esses falsos profetas estão por aí distorcendo, irmão, o evangelho. Primeiro, isso também é outro estudo que eu irei passar aqui no Facebook para vocês. Não há somente um método. Jesus, quando ele mandou nós orar, ele não disse de que forma nós iríamos orar. Bom, na Bíblia nós encontramos a oração com as mãos estendidas para o céu, né? Tá lá em Lucas, quando o publicano ele vai orar, né? O fariseu vai orar, eles oravam em pé. Existe a oração de joelhos dobrados, existe a oração você andando, né? Prostrado no chão, né? Então a Bíblia vai nos mostrar várias formas de se buscar a Deus em oração. Eu sempre tenho dito o seguinte: a sua vida de oração, ela vai depender da sua rotina de trabalho, né? Então, se você trabalha, você tem que arrumar algum método para você orar que não atrapalhe o seu trabalho e que também que não venha colocar você em risco de ser despejado. Então, buscarmos a Deus em constante, seja sentado. Eu sentado eu posso orar. Eu em pé eu posso orar. Eu andando eu posso orar. Eu ajoelhado eu posso orar. Então a Bíblia diz orar sem cessar, ou seja, em todo tempo eu posso buscar a Deus em diversas formas, né? E os falsos profetas têm dito o quê? Não, irmão. Orar no monte é mais forte, a oração é mais poderosa, a resposta vem mais rápida. Quem disse, irmão? Jesus, ele não mandou nós ir para os montes. Ele disse o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com teu pai que está em secreto. Ora, eu por um tempo, eu até fui no monte, né, orar, fui lá. Mas depois que Cristo abriu meus olhos para essas coisas, irmão, eu vi que aquilo tudo era bobagem. É bobagem, eu podia buscar a Deus em qualquer lugar, dentro de casa. Eu estou dentro do mato buscando a Deus, possa vir uma cobra me picar e eu morrer. Eu vou colocar a culpa no diabo? Não. Ali a mata é o lugar que as cobras andam. Eu estou lá orando, se uma aranha, uma caranguejeira, um escorpião me picar, e se eu morrer, eu não posso dizer que foi o diabo, não. Pelo contrário, ali é um ambiente deles, onde há insetos, né, serpentes, onde há outros bichos selvagens. Então ali é um lugar deles. Eu que estou entrando num lugar habitacional deles. Então não posso me queixar se nenhum inseto desse me morder. Mas voltando aqui, nós precisamos, irmão, precisamos urgentemente voltar às nossas raízes. E aqui finalizo dizendo para você: não acredite nessas visões de anjos cortando laços dentro da igreja com espada desembainhada de fogo. Não acredite nessas visões de anjos com bandeja na mão entregando bênção. Não acredite, isso é balela. Isso é história de carochinha, né? Isso é história de carochinha. Não precisamos, não necessitamos de anjos cortando laços. Não precisamos de anjos quebrando maldição. Não precisamos de anjos trazendo curas. Nós precisamos de Cristo. Entenda isso. Você precisa de Cristo. Amém? Você precisa de Cristo. Então, e outro assunto importante quando você precisar de oração,
quando você precisar de oração, não saia por aí pelas igrejas não, procurando profetinhas, irmão. Pelo amor de Deus. Não saia por aí procurando profetinhas. Eu quero que aquele irmão ore porque aquele irmão é uma benção, ele prega demais. Eu quero que aquele irmão ele ore sobre a minha cabeça porque Deus ele vai me curar. Entenda uma coisa. Ele vai usar em oração o nome de Jesus. Você também pode usar. Ele vai usar fé em oração através do nome de Jesus. Você também pode usar. Então o que é que eu quero dizer com isso? Não saia por aí desesperado a fim de que as pessoas coloquem a mão na sua cabeça e orem e você seja curado. Você pode orar por você mesmo. Você pode orar por você mesmo. Ou você não tem fé? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Não, eu vou para tal igreja porque lá o pastor é da revelação. Eu vou para tal igreja porque lá o manto é forte. E é uma bobagem. A linguagem do povo hoje mudou. Você vê os crentes hipócritas. A história dos crentes hipócritas hoje é o quê? É manto, remanto, reteté, refrai, né? É pra, é pru, é do diabaquato. Então você vê que é uma linguagem que não condiz com a linguagem cristã, né? Um dia um irmão foi me chamar, disse, foi trovão, um negócio assim. Eu disse, está repreendido, meu irmão. Ele se assustou, ele disse, repreendido por quê? Eu disse, não, eu não sou do manto não, e nem sou da terra. Que negócio é esse? Não sou do manto não, de maneira alguma. Eu sou um pecador remido por Cristo, pelo sangue de Cristo, mas do manto não sou não. Então devemos descartar, irmão, esse tipo de linguagem. Devemos descartar essa linguagem, eu sou do manto, eu sou do refrai, eu sou do reteté, eu sou do fogo, eu sou da marcha, eu sou do movimento, eu sou do prá, eu sou do pré, eu sou do pru. Meu irmão, que linguagem banalizada. Que linguagem banalizada. E o pior é que muitos e muitos crentes estão seguindo essa linha de pensamento. Olha, irmão, eu nunca falei. Eu estou falando aqui agora dando explicação, mas quem me conhece sabe, eu não ando com essas podrices, eu chamo isso de podrices diabólicas na minha boca, eu não ando. Não ando de hipótese alguma, eu sinto nojo. Olha, tem irmão, quando eu chego para falar com ele, quando eu percebo que ele tem esse negócio de manto, de refrai, de pru, de pré, de prá, de pria, de sei, de diabaquato, quando eu percebo que ele tem esse negocinho, eu corro logo. Eu saio logo de perto, porque os meus ouvidos não aguentam ouvir essas bobagens. Eu quero ouvir falar de Jesus. Eu quero ouvir falar do Mestre. Eu quero ouvir falar da Bíblia, da Escritura. Ô irmão, está difícil hoje você chegar perto de cristãos e eles falarem da Bíblia para você. Está difícil, irmão. Está difícil demais você arrumar uma pessoa que sente perto de você e lhe expõe as Escrituras da maneira certa. Está difícil, irmão. Está difícil você hoje arrumar uma amizade que leve você a ter intimidade com as Escrituras. Está difícil. Está difícil demais. Então eu digo para você, meu irmão, procure amizades que lhe levem para mais perto de Deus, meu irmão. Procure amizades que lhe levem a ter mais comunhão com Deus, meu irmão. Procure. O segredo, meu irmão, é nós se livrarmos. É nós se livrarmos das heresias. O segredo é esse. Esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo. É nós se livrarmos das heresias e se abraçarmos com Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus. Eu estou abraçado com o teu Evangelho, Jesus. Me dá força para que as minhas mãos não se desprendam dessa mensagem. Para que as minhas mãos não se desprendam dessa mensagem grandiosa que me traz uma boa notícia. Em que tu, o Deus poderoso, me amou de tal maneira que me salvou. Não por minhas obras, mas pelo teu imenso amor. Irmãos, nós precisamos, irmãos, urgentemente, meu irmão, mudarmos esse conceito que o crente avivado é aquele que pula, corre, mete a cabeça no chão, sai rodando que nem um peão doido do inferno. Nós precisamos parar com esse conceito, irmão. As igrejas por aí estão bagunçadas. O povo rodando, caindo, metendo a cabeça no chão, girando, aquela agonia toda. Tá banalização, irmão.
Tá a banalização total. Nós precisamos urgentemente voltarmos ao Evangelho de Cristo, irmão. Eu digo para você, pregador, pregadora, seja quem for, eu sou seu irmão em Cristo. Não me olhe como um pastor. Eu quero colocar o cargo de lado, quero colocar a função eclesiástica de lado. Me olhe como um irmão em Cristo, o que sou. Eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu peço a você, por favor, meu irmão, tire essas visões de anjos cortando laço, tire essas visões diabólicas que você tem tido, peça perdão a Deus, peça perdão 1000 vezes a Deus, ou 1 trilhão, quadrilhões de vezes, peça perdão a Deus, peça para que Ele venha lavar no sangue do Cordeiro, peça perdão a Ele por todas as vezes que você mentiu para as ovelhas de Cristo, dizendo que viu um anjo, peça perdão. Peça perdão a Deus todas as vezes que você mentiu, dizendo que estava vendo uma bola de fogo na igreja. Peça perdão. Peça perdão e diga: Senhor, me ajuda daqui para frente a pregar o teu evangelho. Me ajuda daqui para frente a proclamar, Senhor, o teu caminho verdadeiro, a mensagem verdadeira. Me ajuda. Peça perdão, pregador. Peça perdão, irmã, que prega a palavra de Deus. Peça perdão todas as vezes que você distorceu. Todas as vezes que você distorceu a verdade bíblica, peça perdão. É necessário, meu irmão. É necessário nós se voltarmos para Deus. É necessário. Eu, quando estou indo pregar, os irmãos que me conhecem daqui do estado de Alagoas já sabem. Eu, quando vou assumir um púlpito para pregar a palavra de Deus, pela graça dele, infinita graça, só por graça mesmo. Quando eu estou subindo em um púlpito, é duas coisas que eu peço à igreja. A primeira é que mantenha a Bíblia aberta. A segunda é que não espere de mim visão, revelação, profecia, mas unicamente a exposição das Escrituras. É duas coisas que eu deixo bem claro, e quem me vê pregando por aí nas igrejas sabe, eu deixo bem claro isso, porque o que eu entendo é que se as Escrituras elas estão sendo pregadas, então haverá libertação. Por quê? Quando a verdade bíblica ela é exposta da maneira certa, as vidas que estão ali ouvindo tal verdade irão se libertar de quê? Primeiro, das heresias, do endurecimento do pecado, do engano do pecado e da escravidão do pecado. Então precisamos urgentemente, irmão, nos voltarmos para as Escrituras. E eu deixo esse alerta aqui. Não convide cantor, cantora, pregador, pregadora que vê anjos andando na igreja, que tem visões extras bíblicas. Não convide, não convide. Se você convidar, você estará colocando em risco o rebanho de Cristo, a qual pertence a igreja onde você congrega. Então, pela infinita graça, descarte esses pregadores, descarte. E por incrível que pareça, a agenda desses falsos profetas só cresce. Por quê? Porque as ovelhas que estão sendo enganadas não conhecem a voz de Cristo. Mas precisamos nos livrar. E para os irmãos que gostam do pré, do pri, do pró, do pru, né? Saiba de uma coisa, isso não está na Bíblia. Dos irmãos que gostam do reteté, do refrai, do remanto, do diabaquato, isso não está na Bíblia. Amém? Então, esse negócio de remanto, de refrai, é coisa de neopentecostal. É uma bagunça total, né? É os pentequinhas. É os pentequinhas. É os pentequinhas. Eu gosto deles. É um povo engraçado. Nos faz sorrir a bagaceira que eles fazem, né? Parece até um circo. As falsas movimentações deles que eles dizem que são do Espírito Santo. Então, mais uma vez, quero agradecer a você, né, por estar aqui vendo esse vídeo. Peço a você que compartilhe. Eita, o irmão Jarlino Alves disse aqui: próxima live deixa público para a gente poder compartilhar. Eita, guerreiro, eu me esqueci, mas eu vou mexer aqui na função do vídeo e vou colocar para compartilhar, amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir, segundo a sua graça. Vou ver se no próximo vídeo que eu fizer aqui, se Deus assim